Oi, eu sou o Renato Ferreira e eu não estou ficando gordo, eu estou ficando mais atraente gravitacionalmente. As forças elétricas, assim como as gravitacionais, atuam entre corpos que não estão em contato. Tanto para a eletricidade quanto para a gravitação, existe um campo de força que influencia corpos eletrizados, no caso das forças elétricas, ou corpos de grande massa, como no caso das gravitacionais. O espaço alterado ao redor de um corpo dotado de massa é o seu campo gravitacional. As propriedades do espaço ao redor de qualquer corpo com muita massa são alteradas de modo que um outro corpo com massa, trazido para essa região, experimentará uma força, a força gravitacional. Podemos pensar que quaisquer dois corpos massivos interagem com o campo e não diretamente, como no clássico exemplo da maçã. Costumamos dizer que a Terra atraiu a maçã, mas podemos também afirmar que ela interagiu com o campo gravitacional da Terra. Portanto, o campo atua como um intermediário na força entre os corpos. Da mesma forma que ao redor de um planeta ou de outros corpos massivos está preenchido por um campo gravitacional, o espaço ao redor de um corpo eletricamente carregado está preenchido por um campo, o campo elétrico, uma aura energética que se estende pelo espaço. Assim como a força gravitacional mantém um satélite em órbita ao redor do planeta, as forças elétricas mantêm um elétron em órbita de um próton. Em ambos os casos, não existe contato. Dizemos então que eles interagem por meio de campos de força, porque eles estão sempre em contato com este campo. Assim, a força que um corpo eletrizado exerce sobre outro pode ser descrita como uma interação entre o corpo e o campo gerado por outro. Podemos dizer que algumas grandezas físicas que podem variar com uma posição no espaço sempre que cada ponto de uma certa região corresponde a um valor de uma dada grandeza, dizemos então que existe um campo associado a esta grandeza. Este campo pode ser escalar ou vetorial. Um campo elétrico possui tanto valor, isto é, intensidade, como direção e sentido, pois se trata de uma grandeza vetorial. O valor do campo em qualquer ponto pode ser descrito como a razão entre a força por unidade de carga. Portanto, se um corpo de carga qualquer experimenta uma força F em um determinado ponto do espaço, então o valor do campo elétrico neste ponto é dado por... O vetor campo elétrico é representado por meio de flechas. A direção e o sentido do campo são indicados pelos vetores, e são definidos pela direção e pelo sentido em que uma pequena carga de teste positiva em repouso seria empurrada. As linhas de força mostradas representam um pequeno número das possíveis e infinitamente numerosas linhas que indicam a direção e o sentido do campo. Normalmente, essa representação é bidimensional, mas lembre-se, o campo elétrico é, na verdade, tridimensional. A direção da força e do campo em um ponto qualquer são as mesmas. Portanto, vemos que todos os vetores apontam para o centro. Se carregada negativamente, se ela fosse positiva, os vetores apontariam para fora do seu centro, pois neste caso, uma carga de teste positiva seria repelida. Essa carga de teste é tão pequena que de fato não influencia consideravelmente o campo que está sendo medido. Algumas configurações do campo elétrico estão sendo exibidas na tela. As linhas de força que emanam de uma única partícula carregada positivamente, as linhas de força de um par de partículas carregadas igualmente, porém com sinais opostos de carga. Observe que as linhas saem da partícula positiva e terminam na partícula negativa. Linhas de força uniforme entre duas placas planas, paralelas, carregadas com cargas opostas. Onde as linhas de campo estão mais afastadas entre si, o campo é mais fraco. Para uma carga isolada, as linhas se estendem até o infinito. Para duas ou mais cargas opostas, representamos as linhas como saindo da carga positiva e terminando na carga negativa. Algumas configurações de campos elétricos são mostradas a seguir. O conceito de campo elétrico nos ajuda a compreender não apenas as forças entre corpos isolados, estacionários ou eletrizados, mas também o que acontece quando as cargas entram em movimento. Quando isso ocorre, seus movimentos são transmitidos aos corpos eletrizados nas vizinhanças, na forma de uma perturbação de campo.
As perturbações emanam dos corpos eletrizados que estão sendo acelerados e se propagam com uma rapidez próxima da luz. Aprendemos que o campo elétrico é uma espécie de armazém de estocagem de energia e que a energia ela pode ser transportada a grandes distâncias por um campo elétrico. A energia que se propaga por um campo elétrico pode ser direcionada e guiada através de fios metálicos, ou pode também estar atrelada a um campo magnético, sendo transportada através do vácuo. Quando falarmos de radiação eletromagnética, voltaremos a este tópico.